Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. Para você que ainda não subscreveu o canal, subscreva já, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum conteúdo do nosso canal. O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que Mos Khalifa. Muito boa noite e seja mais uma vez bem-vindo. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Boa noite, agradeço a todos vocês e também os angolanos que realmente estão a conhecer o Mos Khalifa somente agora, porque eu já venho fazer o trabalho de desprivatização mental quase há 24 anos. Se alguém quiser conhecer mais o Mos Khalifa, é só ir no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bom. Como o Mos Khalifa está depois de tanta crítica e elogio ao mesmo tempo nas redes sociais? Primeiro, eu faço das críticas como uma grande universidade. Porque nós, os humanos, fomos criados para acertar e errar. Errar para aprender é um ato de sabedoria, mas aprender para errar é um ato de arrogância. Então as críticas não me preocupam, não me espantam, porque as críticas que são direcionadas ao Mos Khalifa são críticas partidárias, não é crítica patriota. Por exemplo, se eu, Mos Khalifa, apoiar a UNITA, as pessoas que realmente seguem a UNITA vão me parabenizar, ainda que eu falar merda, ainda que eu falar lixo, ainda que eu não tiver habilidade nem capacidade de argumentação. Mas como são afiliados partidários, eles vão me parabenizar. Mas se eu defender uma realidade baseada no patriotismo, na clareza, na honestidade, então as críticas vêm. Então é assim que a nossa sociedade foi transformada. Sociedade bovina, privatizada aos partidos políticos. Muito bom. Muitos dizem que um cidadão deve ter uma cor partidária. E para o Mos Khalifa é diferente. Por quê? Vamos lá. Eu vim de países onde os angolanos se espelham sobre democracia. Vivi praticamente 24 anos. Nos Estados Unidos da América e no Brasil, onde eu vivi, as pessoas lá não votam como democrático nem como republicano. Eles votam como cidadão americano. O sistema político lá, os partidos políticos, são como se fossem pequenas cooperativas, pequenas empresas, que se dispõem a prestar serviço a um povo patriota. Então, o povo cobra aos partidos projeto de governação. Quando esses partidos apresentam o projeto de governação, o povo, então, vai à urna votar baseando nos projetos de governação e não aos partidos políticos. Diferente em Angola. Em Angola não existe um povo angolano, existe um povo partidário. E os partidos que realmente consideram-se democráticos não permitem que venha um angolano que esclareça esses angolanos para que esses angolanos se desvinculam realmente do partidarismo e serem patriotas. Eu só queria fazer um acréscimo, não sei se me permite. Está à vontade. Bonito. Em qualquer parte do mundo, quando um cidadão sem qualificação, por exemplo, uma zungueira, um lavador de carro, ou alguém que chama nos carros, pessoa sem instrução, quando faz crítica a um deputado, todo cidadão daquele país o parabeniza, mesmo mal feito, mesmo sem qualificação, mas a partir da coragem que aquele ser apresentou para criticar um prestador de serviço ao povo. O povo daquele país o parabeniza. Por exemplo, na França, quando Macron levou uma bofetada de um cidadão. Os cidadãos franceses parabenizaram aquele cidadão. Por exemplo, quando o gangsta fez uma manifestação em New York, houve aquele nosso querido irmão angolano que surtou, né? Gritou, quer dizer, estressado no ouvido do ministro. O ministro esteve tranquilo e todos nós parabenizamos aquele cidadão. Só que em Angola não é assim. O que que acontece em Angola? Quando um angolano, como patriota, tenta chamar ao discernimento um partidário ou um deputado da oposição,
Nós angolanos desprezamos esse angolano para defender realmente o deputado. A gente esquece. Por exemplo, eu estava no debate com Adriano Sapinhala. Eu consegui ver que ele não teve capacidade para me enfrentar. Partiu para a arrogância, apenas não me deixar falar. Primeiro, a calça que o deputado vestiu, quem paga somos nós. É o Nice Zulu que compra, sou eu que compra, é você que compra, porque ele é um deputado, prestador de serviço, serviço público. O que o deputado faz para ganhar um salário? Desejar. Ele deseja construir uma Angola nova. Só por desejar construir uma Angola nova, ele nos cobra um salário. Gente, esse é um emprego muito fácil. Quem não consegue desejar? Por exemplo, eu desejo que esse país seja melhor. Eu desejo que um dia esse país vai ter que ser melhor. Ele vai ganhando salário no fim do mês, desejando. E com esse salário que nós pagamos, ele compra então a roupa que ele se apresentou no debate. É normal que eu ou um Nice Zulu, com qualificação ou sem qualificação, porque nós somos cidadãos. E se não estamos preparados, não temos qualificação, não é porque nós não queremos ter. É porque a irresponsabilidade administrativa do MPLA não nos deu essa oportunidade para ter. Então eles têm que nos aturar. Um deputado tem que ter calma, estrutura psicológica, saber lidar. E quando o Nice ou o Califa faz um questionamento, o deputado deve se posicionar no tema e não levar no lado pessoal. Não sei se consegue me compreender. E o Mos Khalifa acha que é difícil as pessoas entenderem a sua ideologia? Na realidade, é difícil por quê? Porque o angolano, como eu disse, por exemplo, ele não é patriota, ele é partidário. Né? Então, eu gostaria de saber, um patriota não pode pertencer a um partido político? Não, porque ser partidário é ser antipatriota. Vou dar um exemplo. Eu questionei ao deputado, explica-me lá alguns erros que o ACJ e o teu partido cometem. Eu disse, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a acertar e errar, é normal. Um patriota vai dizer sim, ele cometeu aqui, cometeu ali, isso significa que está a colocar o país acima dos interesses do seu presidente partidário, estás a compreender? Quando um deputado oculta realmente os crimes do presidente do partido, não importa quem seja, do MPLA ou da UNITA, ele está a ir contra a pátria. E quando um cidadão angolano dá preferência realmente ao partido político ou o deputado, ele está a ser antipatriota. Então, como transformar o angolano em sociedade bovina, uma sociedade privatizada aos partidos políticos, é aí que faz do angolano antipatriota. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. Muito bom. O que o Mos Khalifa abordou neste debate que provavelmente as pessoas não conseguiram compreender perfeitamente? Primeiro, nós angolanos de cabinda oponente. O problema neste país já não é o MPLA, porque nós chegamos à percepção, à clareza que o MPLA é o causador de todo o sofrimento. Significa que o MPLA nos deu a oportunidade de saber que o MPLA não tem habilidade, não tem capacidade de nos governar. O problema é o quê? É a oposição. Porque é a oposição que se compromete que vai fazer melhor do que o MPLA. Pronto, nós temos certeza que o MPLA não vai fazer. A oposição vem com o discurso que vai fazer. O que nós temos que fazer? Cobrar a oposição. Desde 92, o que realmente está a acontecer, senhor deputado? Por favor, nos explica. Porque quanto mais a manutenção do MPLA na desgovernação de Angola, está a morrer gente, está a sofrer pessoa, crianças estão fora da escola. Então, o deputado poderia realmente me dar o esclarecimento sobre o que está a acontecer, para ver se nós, como cidadão, tomamos uma iniciativa de se desvincular do sistema partidário e sermos patriotas e enfrentarmos o MPLA como povo e não como partidário. Você está a compreender? O deputado não soube lidar com isso. Ele levou no lado pessoal, dar a descrição sobre a jamba, dizer o que o MPLA colocou nas vossas cabeças sobre a jamba não é. Pronto, o MPLA nos ensinou desde pequeno. A jamba é um lugar que estudam por baixo da árvore. A jamba não tem um parlamento sofisticado. A única casa que tinha lá era do Jonas Savimbi. Isso é que o MPLA nos ensinou. A jamba não tinha um aeroporto sofisticado. Vão dizer, não, como é que no lugar que tem guerra, não tem guerra, vai se construir algo sofisticado? É lógico. Então, ele não pode nos trazer uma jamba que é diferente. Logo, que o MPLA passou para nós sobre a jamba é a verdade. Então, qual é a jamba que realmente o deputado estava a dizer para nós? Ele falou do projeto Mongai, que ele estava a dizer. Eu não estava ali para entender os problemas da UNITA. Eu não estava ali
para falar sobre a UNITA. Eu não sou da Jura, eu não sou do partido, eu sou angolano. Eu estava ali para questionar realmente o ACJ, porque ele estava ali como defensor dos críticos do ACJ. Mas na qualidade de ser defensor, a intenção é simplesmente mostrar as partes positivas do ACJ, não achas? Por isso é que eu disse, se for assim, então temos que entender que os deputados não devem trazer a verdade para nós, porque nós estamos falando de um assunto sobre um fraude eleitoral, sobre um acordo internacional. Não se está a compreender? Então, se o MPLA está no poder por causa desta pressão internacional, então vamos aceitar outra pressão em 2027. É normal. É normal, vamos aceitar. E quando chega o momento das eleições? Não entendo. Quando chega o momento das eleições, o Moscalefa não se dirige às urnas para fazer, para dar o seu voto? Não, eu não vou às urnas para votar. Vou explicar por quê. Quando você quer ficar rico de forma apressada, você tem que fazer pacto satânico. E eles te cobram vida. Você tem que matar, tem que sangrar. Ou é galinha, ou é ser humano, ou é primo ou mãe. Nós angolanos temos que compreender, para que a UNITA se tornasse esta UNITA que é, ele precisava fazer pacto de sangue. E pacto de sangue precisava matar pessoa. Para o MPLA ser realmente o que é, o MPLA tinha que fazer pacto de sangue, matar pessoa. Então nós temos que entender por que temos esses dois partidos são tão fortes. Esses partidos não se tornaram fortes na caneta, intelectualmente, falar, conversar de forma democrática. Não. Foi oprimir, matar angolanos e eles se tornaram grandes. Por que a parte sul, na maioria, aderiu à UNITA? Por uma forma estratégica, por uma forma de sobrevivência, por uma forma de inteligência. Então, o povo do sul foi muito inteligente a aceitar a UNITA para não ser morto, porque era uma imposição. Aqueles que realmente não pactuarem com a ideia do Jonas Savimbi era eliminado. Pronto, se eu sou do sul, o que eu tenho que fazer? Ser inteligente, estratégico, fingir ser da UNITA para poder sobreviver. Assim a UNITA se tornou tão grande. O MPLA fez a mesma coisa no 27 de maio. Eu sou neto, filho de quem realmente perdeu a vida no 27 de maio. O MPLA fez isso. Fazendo isso, traumatizou a mente de quem nasce em Luanda. Pronto, eles se tornaram os dois grandes movimentos. Como é que Mos Khalifa vai na urna para eleger realmente dois partidos que mataram, assassinaram o povo angolano para se tornar os dois maiores partidos dentro da Angola? Mas fora o MPLA e a UNITA, tem mais partidos? Não entendo. Fora o MPLA e a UNITA, tem mais partidos? O problema é que nós, como jovem, não nos acreditamos como jovem. A gente não acredita que o jovem pode fazer diferente. Existem muitos partidos que existem, mas nós, os jovens, não pensamos como jovem, mesmo tendo qualificação acadêmica, a gente não se autoacredita. Nós desqualificamos partido de jovem como nós mesmos, né? Porque o MPLA já nos deu a certeza que não tem capacidade, né? A UNITA já nos deu a certeza que não tem capacidade. O Dita Finha nos deu a certeza? Ainda não. Outros partidos nos deu a certeza? Ainda não. Por que então insistir a quem já nos deu certeza que não tem habilidade de fazer, do que tentar a quem ainda não nos deu certeza? E se for para escolher um partido político, qual seria? Não, eu não escolho partido político. Eu escolho movimento, partido que apresenta um projeto de governação e damos-lhe 4 anos para tentar provar se vai fazer o que está a falar. Depois de 4 anos, se não fazer o que está a falar, temos a oportunidade de votar para um outro partido ou outro angolano. Mais ou menos assim. Normalmente, muitos projetos partidários Certo. apresentam uma visão para o país. Eles apresentam como... tem o projeto partidário Arda, do Tecantum, um político, Tecantum, que disse que em menos ou melhor, em 2 anos, vai conseguir terminar com a fome. Tem o Partido para Já Servir Angola, que afirmou que em 5 anos termina com a fome. Eles apresentaram o projeto de como vão terminar com a fome em 5 anos e outro em 2 anos. Não. Isso não é projeto. Isso é falar. Isso é propaganda política. Isso é propaganda. Prometer. Isso não é projeto. Projeto, por exemplo, é você formular fazer um cargo, um censo e dizer que os angolanos precisam ter direito, né? De cada angolano que morrer, por exemplo, é necessário que o Estado se dispõe a dar um caixão para aquele cidadão poder ser enterrado, porque as famílias não têm condições e o ser humano não pode ficar no morgue por muito tempo.
Um projeto é dizer que vamos criar um projeto onde o angolano tem que ter as 3 refeições diárias. Agora, dizer acabar com a fome, não se acaba com a fome, porque nem Deus acaba com a fome. A fome é algo que sinto. Agora, fazer que o angolano tenha as 3 refeições diárias não é acabar com fome, porque até para você se alimentar, você vai ter que ter fome. Agora, não se acaba com a pobreza, não se acaba com a miséria. Apenas a gente acaba, não se acaba com a pobreza, também não se acaba com a fome, mas a gente cria a política de estancar a fome e cria a política de estancar a miséria. Mas você vê os políticos dizem, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a miséria. Isso não, porque a miséria, a pobreza é uma coisa que tem a ver com a natureza humana. A gente sente, eu sentir. Então, como você vai acabar com esse sintoma? Complicado. Certo. Perfeito. Nos debates recentes, conseguimos conotar que muitas das vezes se desviava do foco. Certo. Por quê? Vou lá explicar isso, muito bom. Primeiro, o angolano tem que entender o que é um deputado. Primeiro, já, o que é um deputado? Deputado é um servidor público, nós pagamos para nos prestar serviço. O deputado presta serviço de fiscalizar o MPLA, a mau gestão do MPLA, porque nós não temos habilidade, não temos capacidade para que todos nós estejamos no parlamento. Então, o deputado faz esse trabalho. Agora, quem deve realmente fiscalizar os deputados? É a sociedade civil, não sei se conseguem me compreender. A sociedade civil tem por responsabilidade realmente fiscalizar os deputados e os deputados fiscalizarem o parlamentar. Por isso é que eu disse, quando um membro da sociedade civil questiona o deputado não pode sair do foco. O deputado tem que responder. É um cidadão que está a questioná-lo sobre a incapacidade administrativa ou alguns erros que apresentaram ou que estão a dizer. O que é que os deputados têm que fazer? Se concentrar no tema e responder. Ainda que o cidadão tenta sair do tema, ainda que o cidadão tenta ser frustrado, o cidadão, o deputado, como intelectual, como inteligente, é que tem que trazer o cidadão no tema do debate e dizer, olha, cidadão, não saia do tema, estou aqui para vos responder. Constantemente o deputado deve fazer isso, porque nós somos povo, e como povo frustrado, não é o deputado que tem que sair do tema para que o cidadão tenta fazer o deputado entrar no tema. Quando o deputado começa a fugir do tema, significa que o deputado não está ali e também não tem capacidade de responder às perguntas. Não sei se estás a compreender. Mais ou menos assim. Essa capacidade é no seu todo ou simplesmente nas abordagens? Não, é no seu todo, porque quando um partido não dá autonomia a um deputado expressar como quer, por exemplo, ele estava ali, defensor do ACJ, deputado, o que deveria estar? Defensor dos projetos da UNITA e não do presidente ACJ. Significa que há uma força que controla o Nelly Tequi, que controla o Adriano Sapinhala, porque ele não está ali para representar o ACJ, ele está ali para nos representar, mas ele foi como defensor do ACJ, e nós fomos como defensor de quê? Defensor da sociedade civil. Sociedade civil pode ser não muito estruturado, mas nós fizemos na nossa medida do possível. O deputado estava a representar quem? Estava a representar o ACJ, logo ele tinha que defender o ACJ. E se ele não é transparente nas perguntas dos cidadãos, significa que a UNITA não dá esta autonomia que os deputados falam realmente como se deve falar, que responder o cidadão. Quando o Mos Khalifa fala, o que me vem em mente é, por que muitos ativistas não se juntam a Mos Khalifa ou pensam como Mos Khalifa? Primeiro, a UNITA tem tanta popularidade, já disse, é de reconhecer. Vou lá dizer, por exemplo, eu tenho mais seguidor do que os ativistas mais famosos nesse país. Eu, Mos Khalifa. Eu sou mais seguido, eu tenho mais seguidor e seguidores fiéis ao Mos Khalifa, ou que o Mos Khalifa faz. Mas como assim? Se a gente entra na tua página, só vê mil pessoas, mas entramos na página de outros ativistas, tem 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Vou lá explicar. Em Angola, os ativistas são mercenários. Todos eles. Então isso quer dizer que Angola não tem ativistas? São mercenários. Vou explicar. Mercenário é aqueles que fazem pela fama, pelo dinheiro. Como assim? A UNITA tem tanta popularidade. Se eu, Mos Khalifa, a partir da manhã começar a dizer viva a UNITA, viva, viva o Galo, viva, o que vai acontecer? Todos os seguidores da UNITA vão abraçar o Mos Khalifa. Consegues compreender? Pronto, a partir daí, quem não disser vai ter uma falsa percepção que o Mos Khalifa tem muito seguidor. A UNITA vai vir até a mim,
vai me dar um dinheiro pelos seguidores que eu tenho, que na realidade não são seguidores do meu califa. É os seguidores da UNITA estão a me seguir porque eu estou a apoiar a UNITA. É assim que acontece com J Privado, é assim que acontece com Gangsta, é assim que acontece com outros ativistas de renome neste país. Mas se o Gangsta J Privado dizer, espera, agora não terei uma visão partidária ou idiota, agora eu vou falar como cidadão angolano, todas essas pessoas vão abandonar o Gangsta, vão começar a taxar o Gangsta como alguém que realmente não merece ter a popularidade que tem. Ana Karina, por exemplo, quando estava na UNITA, tinha muito seguidor. Onde é que está a Ana Karina? Agora saiu. Mas os seguidores do Mos Khalifa continuam. Por quê? Porque não é pro MPLA, também não é pro UNITA, mas ele é pro pátria. E essas pessoas continuam fiel. Significa que são seguidores que já chegaram ao senso de perceber que o mais importante é Angola acima do conceito partidário. Consegues me entender? Como o Mos Khalifa se posiciona quando recebe, vamos supor, né, quando o Mos Khalifa fala, sempre tem dessa nas redes sociais, quando tu falas bem do partido A, as pessoas têm de criticar. Quando falas mal do partido B, as pessoas têm de elogiar. E como é que o Mos Khalifa se posiciona? Primeiro, eu sou muçulmano, sou xiita, eu não sou sunita. Eu não me interessa, nem quando você fala bem de mim, nem quando você fala de forma pejorativa sobre mim. Eu tenho uma missão, transmitir a verdade. E eu sei que o povo foi domesticado a não lidar com a verdade, ou perseguir, assassinar, ou delimitar a capacidade de quem quer se expressar. Então, se eu esperar que alguém fala bem de mim, ou fala mal de mim, eu vou me autodesqualificando ou me traumatizando. Por quê? Porque eu sei o tipo de povo que eu estou a lidar com ele. Um povo que realmente já deveria pensar diferente. Não se pensa diferente por quê? Dizia minha avó, numa casa, quando está desorganizado, é porque o líder da casa é desorganizado, é porque o pai é desorganizado. Se o angolano é ignorante, se o angolano é burro, se o angolano não discerne, é porque os nossos parlamentares não discernem, é porque os nossos parlamentares não raciocinam. Mais ou menos assim. Agora, como é que eu vou esperar realmente um aplauso ou vou me comover com uma crítica de um povo que não está a discernir? Para ele o partido é divindade. Por exemplo, Deus pode ser criticado, Deus pode ser questionado. Como é que o ACJ não pode ser questionado? Como é que o João Lourenço não pode ser questionado? Se nós estamos vendo as pessoas estão a morrer, estão a sofrer, por quê? E aí o povo que realmente está a sofrer, de parabenizar esse cidadão que está a falar sobre o que está a acontecer, não. O ativista, por exemplo, os gangsters e tantos outros, que deveriam dizer, não, Mos Khalifa, já não, Ulisses, Yugari, Nika, você conseguiu fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Estão a me criticar, por quê? Porque são pro-UNITA, pro-ACJ e não pro-Angola. Então não posso ficar muito preocupado sobre o que são. Tem algo que o Mos Khalifa disse que eu fiquei um tanto quanto. Certo. Mos Khalifa disse que acha que o Samakuva é mais inteligente do que o Savimbi. Explica bem isso. Muito obrigado. Gostei dessa pergunta, muito profunda. Eu acho que as pessoas estão a bater muito nessa tecla. Eu sou camundongo, nasci em Luanda, cresci em Luanda. E eu sei como é que o MPLA funciona. Eu sei como é que o MPLA funciona. Em 92, quando a UNITA chegou em Luanda, nós estávamos a ouvir os discursos do Salupeto Pena, Abel Chivucuvuco e tantos outros parlamentares da UNITA, com muita arrogância, muita soberba. Em Luanda, trouxeram um exército, e eu vi, eram todos de uniforme verde. Primeira vez eu a ver GMC, aqueles carros e moto de 4 rodas. Quem trouxe aqui é a UNITA, porque eles eram democráticos e eram ligados aos americanos. O MPLA era comunista, aos russos. Então aqui tinha aquele GESA, aquele Orales. Então, o que é que acontece? A UNITA, quando chega em Luanda, chega com muita soberba, muita arrogância e sem estratégia. Porque a UNITA não conhece o povo que realmente vive em Luanda. Ele não tem noção. Ele pensa que quando o povo está a apoiar, está mesmo com ele. Então, o que é que aconteceu? Quando chegou a hora, o MPLA, todo mundo assustou. Os deputados da UNITA, os generais, a falarem muita coisa. O MPLA não estava a falar nada. Parece que o MPLA tinha medo. Mas quando chegou a hora certa, o Jonas Savimbi, eu disse, o Jonas Savimbi, fugiu e deixou o seu exército aqui. E o MPLA eliminou. O MPLA eliminou essas pessoas. Jonas Savimbi fugiu. Então, imagina um país onde o governo elimina uma parte dos militares de quem fazia guerra. Como é que você vai vir em Luanda
vai querer instalar a UNITA de uma forma arrogante. O que Isaías Samakuva fez? Ele analisou, calculou, disse: com a força bruta não se vence o MPLA. Com a força de arrogância não se vence o MPLA. É preciso primeiro infiltrarmos pessoas no Kazenga, no Samizanga. Obrigado, irmão. No Kazenga, no Samizanga, que eram bairros onde só o MPLA tinha voz. Ninguém poderia falar o som da UNITA. Você era eliminado. Ninguém. Então, Isaías Samakuva, de forma estratégica, começa a infiltrar, poder mostrar para as pessoas que a UNITA não é o que o MPLA colocou nas vossas cabeças, que o Jonas Savimbi não é o que o MPLA falou. Aos poucos, né, fomos mudando de comportamento, mudando de visão, e a UNITA se instala. Isso significa o quê? Um homem inteligente, coisa que o Jonas Savimbi deveria fazer em 92, quando lhe deram um cargo para ser o vice. Ele, se fosse inteligente, estrategicamente, poderia aceitar para poder convencer ou infiltrar a UNITA nos nossos bairros. Ele não fez isso, agiu por arrogância, depois fugiu, deixou aqui os seus primos para serem mortos. Depois de tanto tempo, Savimbi acaba como acabou. Hoje a UNITA em Luanda tem expressão, tem voz, e essa UNITA que nós temos hoje é a UNITA que o Isaías Samakuva, de forma estratégica, plantou dentro de Angola. Essa UNITA hoje foi dado nas mãos de jovens sem discernimento, como ACJ, Nelite Quick, Sapinala, Doutora Weba, que só estão a vir com arrogância. Mas o Mosh Khalifa fala muito desse partido com frequência, visto que nunca governou o país. Por quê? Primeiro, o problema já não está a quem governa, porque quem governa já mostrou para nós que não tem capacidade de governar. O problema agora está a quem faz as promessas que vai vencer as eleições. Então, quando um partido diz para nós vamos vencer as eleições em 2022, poxa, parabéns, nós queremos alternância, a UNITA veio com muita força, vamos lá. O povo apoiou a UNITA em 2022, a sociedade civil apoiou a UNITA em 2022, e as pessoas que são da UNITA, né, do partido UNITA, apoiaram a UNITA. A UNITA venceu as eleições. Venceu as eleições, por que não assumiu as eleições? Não governou. A UNITA tem que nos explicar, tem que nos dar um esclarecimento. Então, as minhas críticas... O Mosh Khalifa acha que a UNITA venceu as eleições? Não é acho. É o que a UNITA diz para todos nós. Se a UNITA faz esta afirmação, nós como cidadão que votamos temos que concordar, temos que acreditar. Então, não é acho. A UNITA fala para nós, vencemos as eleições, tá bom. Não assumiram por quê? O MPLA fraudou as eleições. Ok, se o MPLA fraudou as eleições, vocês foram assumir como deputado por quê? No fundo, o MPLA não fraudou. O que aconteceu? O Abel Chivucuvuco disse, houve uma pressão internacional. O que é uma pressão internacional? Os brancos, os americanos, a União Corrupta Europeia pressionou a UNITA para fazer que o MPLA fique na desgovernação da Angola. O que a UNITA tem que fazer? Vir até nós e falar sobre essa pressão que os brancos fizeram, assim como os brancos pressionaram o MPLA para matar o Jonas Savimbi. Porque os brancos já não queriam apoiar o Jonas Savimbi, já não queriam financiar o Jonas Savimbi, então fizeram pressão no MPLA para matar o Jonas Savimbi. O que a UNITA tem que vir e fazer para que haja essa reconciliação entre os angolanos? Dizer a verdade, olha, não foi o MPLA que matou, foi a comunidade internacional que tirou a proteção ao Jonas Savimbi para que o Jonas Savimbi fosse morto. Não foi o MPLA que fraudou as eleições, mas houve pressão internacional que levou então nós, a UNITA, não assumirmos o poder. Então, as minhas críticas à UNITA não é sobre governação, é sobre mau comportamento, é sobre a ocultação da mensagem. O angolano só não cobra isso, porque ele acha que o problema só está quem governa mal, e não quem realmente é submisso a essa mal governação. Perfeito. Se por acaso Mosh Khalifa estivesse no lugar do ACJ, o que faria? Primeiro, no lugar do ACJ, meu discurso seria de patriota. Como democrático, incentivar o angolano não ser da UNITA, nem ser do MPLA. Para ajudar este povo a ser patriota. Por quê? Porque muitos ativistas estão a dizer que pode acontecer em Angola o que aconteceu no Nepal, né?
no Nepal. Nunca vai acontecer em Angola o que aconteceu no Nepal. Por quê? Porque em Angola não existe povo angolano. Existe povo partidário, ou povo partidiota, ou propriedade privada da UNITA e do MPLA. No Nepal, eles não são da UNITA nem do MPLA. Eles são povos do Nepal. E quando eles saíram como povo, junto, e arrancaram o poder. Então, para tirar o MPLA e para remover a UNITA das nossas vidas, é preciso que nós angolanos sejamos somente angolanos. Pronto, esses partidos não terão mais tanta popularidade e nós, como povo, podemos tirar esses dois partidos. Então, como líder de um partido, eu poderia dizer, angolanos, não votem como partidário. Porque as pessoas que votam para a UNITA não escolhem votar, são condicionados a votar. E isso não é democracia. Isso não é liberdade. Porque eu sou do Real Madrid, eu sou do Barcelona. Quando você realmente vai e senta para venerar o Barcelona, isso não é escolha. É uma subservência sistemática a quem te deu uma ideologia que esse vai ganhar e no fundo, não ganha. E tocando nesse ponto, o angolano tem que compreender que partido político não é um time de futebol. O time de futebol só tira pelo menos 10 mil kwanza ou 20 mil kwanza para comprar o ingresso. Partido político trabalham com as nossas vidas. Trabalham com as nossas vidas. Por isso é que nós temos que ficar muito atentos. Quando dizes trabalha com as nossas vidas, o que queres dizer com isso? Trabalham com as nossas vidas, eles vão prometendo, a gente vai sofrendo, a gente vai dar um jeito, a gente vai se matando, a violência vai crescendo, a prostituição vai dominando, enquanto eles só vão fazendo promessa, ganhando dinheiro, desejando que um dia posso fazer a Angola melhor, no fim do mês ganha um salário. Um dia Angola vai ser melhor. Quer dizer, eles desejam uma Angola boa e só desejando eles ganham dinheiro. E nós vamos perdendo vida, vamos perdendo família, nossas mães vão se prostituindo, os pais vão fazendo as filhas serem prostitutas, porque não há como estancar essa fome. Esta fome que é produzida pela irresponsabilidade administrativa do MPLA e pela UNITA, que realmente não aceita assumir o cargo como presidente de Angola. Entendo perfeitamente. Há quem diz que o Mos Khalifa é um bom comunicador. Mas outros dizem, por que não tem muitos seguidores? Posso beber como outros ativistas. Está à vontade, está à vontade. Muitos dizem isso. Primeiro, Mos Khalifa é bom comunicador, mas por que não tem muitos seguidores? É assim, a irracionalidade é um estágio. A irracionalidade é um estágio. Ninguém se esforça para ser irracional. O exercício do raciocínio, ele deve ser constante. Uma vez que você negligencia, você se mantém no estágio da irracionalidade. As pessoas estão acostumadas a ouvir discurso dos ativistas. O povo está com fome, o povo não tem comida, o povo não tem escola. Um país não cresce só falando de comida, falando de honra. O Mos Khalifa, como fala de honra, e a honra significa chamar o povo à responsabilidade. Porque quando o MPLA e a UNITA colocam a promiscuidade e futilidade no mercado, quem é o consumidor? Somos nós como povo. Então, como vamos mudar este país se esse povo realmente idolatra a promiscuidade, a futilidade? E aí vem ativista que começa a trazer discurso. O povo está com fome, o povo não tem escola, o povo está a compreender. Eu acho que um jovem acadêmico ou líder de uma organização estudantil não pode trazer discurso. Acredito que é um tipo de líder que discerne mais. Dizer ao povo, o país está como está, porque nós queremos ser parte idiota. E não dizer o país está com fome, é má administração. Quando o povo realmente ter a percepção correta, que é da nossa responsabilidade sermos patriotas, para então varrer esses partidos políticos das nossas vidas. Então, eu acho que o angolano tem palavras que não se compreende agora, porque há quem nasce para ser líder e outros. Será que esse é um dos motivos que que praticamente não deixa o Mos Khalifa se juntar a outros ativistas? Eu não, ou eles a ti? Vou lá deixar bem claro. Se juntar ao gangsta é ir contra aquilo que eu faço. Se juntar ao gangsta é ir contra aquilo que eu faço. O gangsta é pro-UNITA. Eles não fazem papel de um ativista? Não, eles são pro-UNITA. Vou lá, por exemplo. Qual é a razão que levou o gangsta a criticar o Nice Zulu? Qual é a razão que o J Privado criticou o Nice Zulu? Eu disse,
Nice Zulu é um real nigga, street nigga. Não tem muita instrução política. Ele estava ali como um cidadão frustrado, falando bem ou mal. Não é para ser criticado, é para ser parabenizado. Porque o Nice Zulu faz 10 vezes mais do que o Adriano Sapinhala. O Nice Zulu paga salário para o Adriano Sapinhala. O Nice Zulu faz salário. Quando eu falo faz salário, estou a falar como cidadão. Você faz salário, eu faço salário. Nós somos do povo. Eles são servidores públicos. Quem paga o servidor público é você, sou eu, Nice, Kid, é todos nós. Então, é do direito realmente do Nice questionar o deputado, seja de forma intelectual ou não, porque o Nice não tem instrução. Se não tem instrução, a não instrução do Nice justifica, mas o comportamento realmente do deputado não justifica, porque ele é formado para prestar um verdadeiro serviço. Ele tinha que ter uma capacidade de discernimento rápido para compreender. Estou a lidar com um simples cidadão. E eu tenho que responder de forma humilde, um pouco mais educada. Porque a nossa irresponsabilidade administrativa ou a nossa ocultação de informação está a fazer essa juventude ficar frustrado, desesperado. O deputado não se posicionou assim. Aí vem a população que também está no estágio de uma mente privatizada aos partidos políticos, criticando quem realmente estava à frente do deputado. Vou só dar uma deixa, não sei se me permite, irmão. Muito obrigado. Vou falar algo que vai incomodar Angola. Está à vontade, Mosh Khalifa. Não é um MPLA que quero se manter no poder. Não é um MPLA que quero ficar no poder. Explica bem isso. A UNITA é que não quer assumir o poder. O Angola nunca ouviu isso. Por isso eu disse, líder, Nice, líder. Não é o MPLA que quero continuar no poder. Angola, eu sei, essa aqui já se vendeu. Por isso é o discurso. Essa é a narrativa. Não é o MPLA que quero ficar do poder. Porque o MPLA já percebeu que não vai conseguir dar o que o angolano quer. É a UNITA que não quero chegar ao governo. É a UNITA que não quero governar Angola. Por quê? Porque a UNITA sabe que não tem inteligência, não tem capacidade, não tem estratégia para tirar o MPLA. Como assim, Mosh Khalifa? Explica para esse povo. Primeiro, o MPLA e a UNITA lutaram. O MPLA e a UNITA lutaram. O que a UNITA tem que fazer para chegar ao poder? Tem que ser inteligente, tem que ser estratégico, tem que simular integração, tem que simular concordância, tem que simular a aceitação. Porque quando a UNITA começa a dizer, quando nós vamos chegar no poder, vamos caçar esses gajos do MPLA, o que o MPLA vai ter que fazer? Bloquear. Continuar. Quem está a impedir para que o MPLA saia? Eu bloqueio do MPLA? Não. É a expressão da UNITA de prometer que quando chegar vão caçar essas merdas do MPLA. Então a UNITA não é inteligente. Quando o Camalata Numa diz, quando nós chegar, vamos caçar essas merdas do MPLA. Quando o Adriano Sapinhala, que todos vocês de forma irracional parabenizar, é muito inteligente, diz, quando nós chegar no poder, vocês que realmente ficam falando da verdade, procuram já vosso país. Procurem já vosso país. Quando os ativistas realmente da UNITA, na diáspora, e tantos eles vocês conhecem, os deputados do MPLA, se vier aqui na Europa, vão levar bofatada. Como é que o MPLA vai deixar o poder? Como? Então a UNITA está a brincar conosco. Sabe por que a UNITA brinca conosco? Porque a UNITA sabe, nós somos ignorantes. Não discernimos. Esse povo não tem conhecimento. Então vamos lhe brincar. A UNITA tem que simular concordância. A UNITA tem que simular integração. A UNITA tem que simular reconciliação. Aí o MPLA cai na isca. Morde na isca. Se eu matei tua mãe, eu matei teu pai, eu feri teus irmãos. E eu vou dizer, você vai dizer, quando eu chegar lá, eu vou caçar o Mosh Khalifa. Eu vou sair. Come on, man. Eu tenho o exército comigo. Eu tenho a polícia comigo. Eu tenho o sistema financeiro nas minhas mãos. Vou mesmo cuculo sair para te colocar lá e você me caçar. Não, você tem que dizer não. O que aconteceu, aconteceu. Vamos se integrar. Por exemplo,
O João Lourenço, que também é um outro que não tem juízo também. Não tem juízo. Por quê, Moscalifo? Por quê? Porque, meu irmão, esse país está mal. Coisa simples, o João Lourenço deveria fazer. Dar pelo menos um mínimo para esse povo. Porque dando o mínimo para os angolanos, nem a UNITA teria a expressão. Nem a UNITA teria a expressão. Tem coisas que não se deve roubar. Tem coisas que não se deve roubar. O básico. Água. E o presidente rouba tudo? Eles roubam tudo. O MPLA rouba tudo. Você pode roubar, mas não rouba tudo, meus irmãos. Água, luz, saneamento. Eu morei nos Estados Unidos. O governo americano também rouba. O governo brasileiro também rouba. E de que forma o João Lourenço deve roubar? Quando você vê as pessoas dormem com fome, significa que o líder que está a governar está a roubar. Como é que uma criança vai dormir sem comer? Como? Não justifica. Comida não é para quem tem dinheiro, é para quem sente fome. Casa não pode ser sonho, estou sonhando ter casa própria. Não, você tem que sonhar em entrar no paraíso, não é ter casa. O governo não pode pegar o nosso dinheiro, construir casa e vender para quem não tem dinheiro. Como é que as pessoas vão viver em barracos, em latas? Por quê? Isso dá autonomia à UNITA a trazer esse discurso. Por isso que a eleição em Angola não é democrático. O voto não é livre. É uma obrigação, por uma condição fome. E quando a UNITA fala, vencemos as eleições de forma injusta. Porque eu não tive opção de escolha. Eu não tenho comida, eu não tenho água, não tenho luz. Vou votar para quem? Essa miséria, essa fome me condiciona a acreditar no discurso de esperança da UNITA. E quando eu voto para a UNITA, o que a UNITA tem que fazer? Nos explicar por que não está a governar. Porque desde 92 é muito tempo. Agora, o que vai acontecer em 2027? Duas coisas. Explicamos, A UNITA vai reconhecer a vitória do MPLA. Mais uma vez? A UNITA, escutem, vai reconhecer a vitória do MPLA. Segundo, se a UNITA não reconhecer, vai querer colocar os angolanos na rua para acontecer o que aconteceu em Moçambique. E o MPLA, preste atenção, vai matar um monte de angolano e o MPLA vai se manter no poder. Porque o que a UNITA quer fazer é o que aconteceu em Moçambique. Por isso ele está a instrumentalizar realmente a população para ir. E quando começarem a fazer isso, o ACJ vai para Lisboa, como Mondelane foi na Suécia. O povo morreu, o povo sofreu, depois ele apareceu como estilista, bonito, com bom terno. Mas onde o Moscalifo tira essa base? Onde eu tiro essa base? Nós sabemos que houve rebelião após as eleições em Moçambique. Isso é fato. E sabemos que a Frelimo, que está há 50 anos como o MPLA, né, matou tantas pessoas. Isso é fato. Mondelane saiu do país, depois voltou. Isso é fato. O que realmente a Frelimo fez? Chamou Mondelane, lhe deu a oportunidade para criar um partido. Isso é fato. Isso é fato. O que a UNITA vai fazer? Ou reconhece, ou tenta trazer o povo para ir à rua. Indo à rua para manifestar, não vai dar nada. Porque nossos ativistas, que são pró-UNITA, já manifestam e não dá em nada. Então não vai dar em nada. Porque a UNITA não quer chegar no poder. Você não ameaça quem matou tua família. Você não ameaça quem matou teus irmãos. Você não ameaça quem matou teu líder. Você tem que ser estratégico, inteligente, como Isaías Samakuva. Se Isaías Samakuva se viesse com arrogância, a UNITA não poderia existir aqui. Ia entrar em extinção e o MPLA ia criar outro partido para se opor ao MPLA de forma tendenciosa ou manipuladora. Tá, quando a UNITA diz, quando nós chegar, vocês vão ter que arrumar vosso país. Vamos caçar esses deputados do MPLA. Como é que você vai caçar? Isso é que a UNITA não poderia fazer. Não entendi. Isso é que a UNITA não poderia fazer. Não deveria trazer esse tipo de discurso. Eu, no lugar da UNITA, eu como líder da UNITA, tem que ser estratégico, porque as guerras não se vencem com argumentação de popularidade, porque isso representa irracionalidade. Eu tenho que ser estratégico, mudar o discurso. Por exemplo, reconheceram agora, ou vão reconhecer, os 3 líderes que eles chamam como 3 líderes. O que a UNITA tem que fazer? Simular subservência, simular integração, simular tipo, como é que eles chamam lá? Reconciliação, não é assim? O MPLA vai sentir, não, a UNITA está preparado para poder chegar ao poder. Não, a UNITA quer, não vamos reconhecer, não vamos fazer isso, não vamos levantar, não vamos aplaudir. O MPLA
não é brinquedo. O MPLA não é brinquedo. Jonas Savimbi controlou 75% do território angolano. Era o maior explorador de diamante, mais que o MPLA. Perfeito. Falando sobre... Mas Jonas Savimbi teve o maior exército na história deste país. Não dependia do MPLA para nada. Jonas Savimbi foi o primeiro a ser reconhecido nos Estados Unidos da América, porque ele era aliado dos Estados Unidos da América. Com tudo isso, não venceu o MPLA. Não venceu o MPLA. As guerras não são contadas como começa, mas como termina. Não importa quanta derrota o MPLA levou, mas quem está governando é o MPLA. Quem está no poder é o MPLA. Então, se o Jonas Savimbi, com tudo isso, não conseguiu vencer o MPLA, essa UNITA, hoje que depende do MPLA, para comer, para vestir, para andar de carro, vai vencer o MPLA? E na visão do Mos Khalifa, de que forma deve-se derrotar o MPLA? Eu já disse, de forma estratégica. A UNITA, se quisesse vencer o MPLA, a UNITA tinha que precisar fazer uma reforma interna. Primeiro, deixar de ser uma tribo de Sulano para ser um partido político. Jonas Savimbi matava aquelas pessoas que não eram da sua família. A UNITA é uma tribo de família. Bié, Wambo. Bié, Wambo. Angola é um território composto com diversidade de grupos linguísticos. Não é aceitável que a UNITA só apresenta Sulano como líder máximo da UNITA. Isto já demonstra a incapacidade de raciocínio e a incapacidade de estratégia. Incapacidade de estratégia. Primeiro, a UNITA tem que fazer uma reforma interna, procurar pessoas de tribos diferentes para colocar, talvez, como líder supremo da UNITA. Porque o que dá a parecer é que a UNITA quer fazer uma revanche, onde os líderes do Sul têm que remover os líderes do MPLA, para então a se caçar. O que isso quer dizer? Se a UNITA ainda não chegou no poder, só mantém os líderes do Sul como líderes máximos na UNITA, imagina quando a UNITA chegar no poder. Eu que sou de Luanda, você que é Bakongo, aquele que é de Kibashi, vai se sentir como? Aquele que é de Malanjinho, vai se sentir como? Então, o MPLA, ele é mais democrático do que a UNITA. Então, na visão do Mos Khalifa, a UNITA não pode assumir o poder. Por isso é que eu disse, Angola é um território de diferentes grupos tribais. Savimbi, por exemplo, os primos do Savimbi traíram muitas vezes o Jonas Savimbi, mas Savimbi não os matou. Savimbi só matava aquele que não era a família dele. Líder, Savimbi nunca foi líder. Savimbi foi um instrumento dos americanos, foi manipulado. Líder é Kim Jong-un. Um líder mata a sua própria mãe, a sua própria esposa, o seu próprio filho, quando está a trair uma nação. Kim Jong-un matou seu próprio irmão, porque o irmão queria trair a nação. Stalin matou o seu próprio filho, deixou morrer o seu próprio filho em prol da nação. Jonas Savimbi não foi assim. Todos os primos deles, até Abel Sivukuvuku, que ele chamava de traidor, deixou vivo. Mas aquelas pessoas que não queriam ser da UNITA, Jonas Savimbi mandou queimar vivo. E vocês, angolanos, ainda querem fazer de Jonas Savimbi um líder. É de respeitar, é humilhar as famílias de quem Jonas Savimbi humilhou. Da mesma forma que vocês que são do norte querem fazer de Agostinho Neto um líder. Eu sou neto e sou filho de quem realmente perdeu a vida no 27 de maio. Hoje, nós, é UNITA, é MPLA, é UNITA. Por isso é que Deus está nos castigando. Deus está nos castigando. É uma vergonha, angolano, prestem atenção. Quando Adriano Sapinala diz para nós
e são de respeito à nação Angola, mas um dia vocês vão dar conta que a UNITA é o primeiro movimento a formar generais. Vocês estão a aplaudir. Como se formou os generais em Angola? Matando angolanos. Matando angolanos. É triste ver um deputado na televisão debater com um cidadão e dizer: eu fui militar, com muito orgulho. Eu fui militar, eu peguei arma. Para matar quem? Para matar quem? Português? Não. Americano? Não. Inglês? Não. Para matar angolano. E quem estava a financiar? Português, americano. E você se orgulha. Por isso é que os generais do MPLA, essas merdas do MPLA, batem no peito. Eu sou general. Respeito o general. Não. Um general, para ser considerado general, nos Estados Unidos, tem que invadir uma outra nação, Vietnã. Se ele conseguir derrotar aquele país, quando regressa ele dá um patente de general. No Irã, para você ser um general, você tem que defender o Irã com vida sobre invasões estrangeiras. A UNITA não fez isso. A UNITA foi se aliar os brancos da África do Sul, que estavam matando os pretos na África do Sul. E patenteou essas pessoas como generais. E você falou, Jonas Savimbi é inteligente. Porque a gente não discerne. Então, Moscalef é contra a condecoração do Jonas Savimbi. Assim, eu não sou só contra a condecoração do Jonas Savimbi. Contra Agostinho Neto, Odem Roberto e Jonas Savimbi. Isso é humilhar. É humilhar. Sabe o que é humilhar? Como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto? Agostinho Neto deu o decreto para matar os angolanos no 27 de maio. Por quê? Porque os verdadeiros angolanos estavam a perceber que os brancos estavam a tomar de novo esse país. Pô, eles falaram, se nós já chutamos os brancos, como é que Agostinho Neto está trazendo mais os brancos? Os brancos manipularam a mente do Agostinho Neto. Colocaram muita coisa na cabeça do Agostinho Neto. E o Agostinho Neto deu um decreto, mata essa gente. E hoje estão a condecorar o Agostinho Neto como pai da nação. Odem Roberto fez a mesma coisa. Agostinho Neto, Jonas Savimbi fez a mesma coisa. E como é que nós nos sentimos? Como é que Deus se sente isso? Um povo que venera assassino, matadores. Um povo que idolatra generais que se transformaram em deputados. Mataram tanta gente. Por que hoje na parte sul, vamos lá, se o projeto Moangai é tão bom assim, por que os sulanos estão entrando no MPLA? Por quê? Porque eles perceberam, essas são as famílias daqueles que realmente o Jonas Savimbi matou. Eles não querem nada com a UNITA. Não querem nada com a UNITA. Mas assim, eu acho que às vezes o angolano, quando eu começo a falar, eles não entendem bem. Vou levar um pouco no lado espiritual. Quando Deus nos criou como seres humanos. Quem nós somos? Nós não somos malanjinho. Nós não somos sulano. Nós não somos nortenho. Nós não somos isso. Isso é uma atribuição que deram a nós. No ventre das nossas mães, ninguém é bailundo. Ninguém é malanjinho. Ninguém é bacongo. Ninguém é chocwe. Somos apenas seres humanos. Mas vamos nascer em um lugar que foi rotulado de sulano, malange. Mas não somos que nos rotularam. Nós somos o que somos, seres humanos. Quando os angolanos começarem a compreender isso, não vão aderir o MPLA por ser do norte. Não vão aderir a UNITA por ser do sul. Mas vão se desfazer desses partidos e vamos formar esta nação que se chama Angola. Por isso, quando eu falo, eu não tenho receio, mas eu já sei que as pessoas criticam por ser sulano. Eu sou da UNITA porque é partido da minha tribo. Eu sou do MPLA porque é do norte. E quando é que nós vamos ser angolanos? Quando é que nós vamos ser angolanos? Nós só vamos ser angolanos quando o Gangsta, Moscalifa, toda outra sociedade começar a incentivar os angolanos a se desvincular do sistema partidário e sermos somente angolanos. E assim irmos na urna para votar sobre a questão dos projetos que nos apresentarem. Não porque esse é o meu partido do meu pai, partido do meu avô, partido da minha tribo, partido da minha família. Não, isso não vale. Isso não vale. Moscalifa,
as condecorações do Ordem Roberto, Jonas Savimbi e Agostinho Neto é um jogo de mestre ou a pressão do povo? Primeiro, isso é uma estratégia do MPLA. Por isso é que eu disse, o MPLA é estratégico. Por isso que ele está ali. As pessoas pensam que em Luanda a UNITA cresceu. Não. Sabe por que que os muçulmanos, os chineses, os malianos, os americanos dominam os angolanos? Porque os angolanos só pensam comida. O angolano não luta pela honra. Só comida. Por isso é que você vê os ativistas aqui, o povo está com fome, o povo está com fome, não tem só comida. Eles não lutam pela honra. A UNITA se diz né, que Cacoaco é o bastão da UNITA. Mas vimos, depois de 3 meses que o MPLA matou tantas pessoas naquela manifestação de saques, depois de 3 meses, o Beto Kangamba foi em Cacoaco. Viram o que aconteceu? Tudo bem. A UNITA sem discernimento vai dizer, mas deu dinheiro. Eu disse, vence-se com estratégia. Se deu dinheiro ou não deu dinheiro, mas ele conseguiu aglomerar tanta gente. E se aquelas pessoas receberam dinheiro, significa que aquele povo não é fiel ao discurso que a UNITA transmite, porque as pessoas não jantam discurso. Não jantam discurso. E se o Kangamba foi lá, ofereceu dinheiro, ele fez o que queria fazer. Significa que em 2027 ou 26, se o MPLA passar a dar dinheiro, a UNITA pode perder as eleições. Porque as pessoas não comem discurso. Então, as condecorações é uma forma de estratégia. Fazer as pessoas entender que o MPLA está a se modernizar. Então é um jogo de mestre. Eu disse, e o deputado não entendeu, quando eu disse, a política é uma arte de mentira. Vence quem mente melhor. A política é uma arte de mentira. Vence quem mente melhor. O deputado conseguiu mentir o povo angolano no debate, mas não conseguiu mentir o Mos Khalifa. Vou vos dar uma prova. Por que cada corte que está a se fazer sobre a entrevista não estão a fazer do Mos Khalifa? Só estão a fazer do Nice Zulu. Nice Zulu Sapinhala. Só esse corte que está a se fazer. Por que não do Mos Khalifa? Porque eles conseguiram perceber. Quando o deputado foi lá, ele já foi ganhando 5-0 do Mos Khalifa. 5-0 do Nice Zulu. Por quê? Porque quando as milícias digitais da UNITA ficaram saber que Mos Khalifa vai estar ali, o deputado acionou todos eles. Olha, alô, gangsta, fica atento. J privado, fica atento. O Mos Khalifa vai debater comigo. Acionam as milícias digitais nas redes sociais para não analisarem a abordagem do Mos Khalifa, para não analisar o comportamento do Nice Zulu. Começam a mandar boi de crítica em grande peso, para dar uma falsa percepção que o deputado está a vencer. Por isso, quando o Nice Zulu trouxe o celular, disse, olha, estão a criticar, estão a me criticar. Isso foi um trabalho sujo que a UNITA fez. Bom, Mos Khalifa, estamos a trabalhar com o tempo, a hora não nos permite. Últimas considerações. Tá. Primeiro, Queria continuar, e são a abordagem bastante essencial e importante, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite. Então, as últimas considerações. eu agradeço. Eu sou neto e filho de quem perdeu a vida no 27 de maio, porque tinham uma ideologia de fazer que o angolano seja o centro das atenções. Essa ideologia não morreu. É uma ideia. A UNITA, eu sei que a UNITA também me quer matar.
Porque a UNITA também tem a Brinde, como o SINCE, Serviço Serviço Secreto. A UNITA também tem. A UNITA também quer me matar. A UNITA quer me matar como o MPLA quer me matar. Mas o Mos Khalifa não é ser humano. Mos Khalifa é uma ideia. Mos Khalifa é uma ideia. E Mos Khalifa não morre. Por quê? Porque Deus proibiu a morte de matar o verbo de quem pela verdade se sacrifica. Deus proibiu a morte de extinguir o verbo de quem pela verdade se sacrifica. Posso não estar aqui fisicamente, mas todos os angolanos vão ver o Mos Khalifa constantemente. E já é tarde. Eu não sou profeta, mas eu sou um sinal divino, como muitos de nós que viemos da rua. Muitos de nós que somos da rua, somos sinais. Somos sinais. E nossos parlamentares pensam que nós não estamos prontos. Não temos qualificação, nós temos. Mesmo vindo da rua, vocês sabem que o Mos Khalifa soube se posicionar. Porque o que o deputado queria era que eu se exaltasse, se comportasse de forma rude, para você dizer, não soube se comportar em frente do deputado. Olha só, foi escandaloso. Mas o deputado tentava surtar, me chamar de mentiroso e não me deixasse explicar. Mas eu, de forma cordial, eu estava ali educadamente. Não fui eu que disse que ele nasceu na mata. Foi ele que disse, eu nasci na mata. Eu disse, tudo bem, eu nasci em Luanda. Mas a civilização também faz parte do debate. As pessoas distorceram, é normal, porque são seguidores da UNITA. Então, meus irmãos angolanos e angolanas, não vos aconselho odiar o Mos Khalifa, porque nada é mais honesto do que o ódio. Porque quando nós odiamos alguém, nós é que sentimos a dor do ódio e não a quem nós estamos a odiar. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui é o vosso irmão Mos Khalifa. Assalamu alaikum. Muito bom, muito bom. Obrigado, Mos Khalifa, pela partilha. Fala para vocês o Frederico Luquino mais uma vez e na área técnica Francisco Luquino. E você que ainda não subscreveu ao canal, subscreva já, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Assim foi mais um LSL Cast. Estamos juntos e forte abraço.